Muitas pessoas estão se perguntando o porquê Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu na caminhada Acorda Brasil, quando 11 pessoas foram atingidas por um raio. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. Algumas são resultados de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Toda vez que um povo se levanta em oração, em arrependimento, em clamor pela nação, algo acontece no mundo espiritual. Em 2020, após o Descende em São Paulo, nós tivemos a maior tempestade em 200 anos. Coincidência? Para quem olha só com olhos naturais, talvez. Mas para quem anda pela fé, isso revela que o reino das trevas foi confrontado. Quando a igreja se posiciona, o inferno se incomoda. Eu creio que essa caminhada mexeu em estruturas espirituais do mal, mexeu em cadeias, mexeu em fortalezas e houve reação. Mas deixa eu te dizer algo, Deus continua no controle. Deus se agradou desse clamor, Nicolas. Deus honra um povo que se humilha diante dele. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor dos Exércitos. Nenhuma retaliação é maior e mais forte do que o poder da cruz. Por isso não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Continuemos em oração pela nação brasileira. Continuemos em jejum, continuemos proclamando a palavra de Deus, porque só Deus pode derrubar o mal que se levantou contra esta nação. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Brasil, ainda há esperança. Deus não desistiu de você. Se você crê nisso, meu querido, se você crê que isso que aconteceu foi uma batalha espiritual, comente aqui e compartilhe muito esse vídeo, porque eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na nossa nação. O que falar sobre o raio que caiu na manifestação que o Nicolas Ferreira encabeçou? Foi juízo de Deus? Foi Deus pesando a mão? Pensar assim é ser extremamente infantil. É mostrar que de fato não conhece a natureza de Deus e tampouco as Escrituras. Se falarmos que o raio caiu na manifestação do Nicolas por causa de um juízo de Deus, então nós teríamos que dizer que as manifestações que Mussolini fez com dias de sol e natureza exuberante foi a bênção de Deus. De igual modo, teríamos que assumir que as manifestações que Hitler fez no período da Segunda Grande Guerra Mundial em sol exuberante e sem raios, sem trovoadas, também foi sinal da aprovação de Deus. Os desfiles de carnaval que aconteceram no Rio de Janeiro com total sol e sem nenhum acidente foi Deus aprovando. Ora, nutrir essa mentalidade é querer colocar Deus dentro de uma caixinha meritória religiosa e não é certo. Deus não cabe no espectro político da esquerda lulista, tampouco da direita bolsonarista. Deus é santo e está acima de todo homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Várias manifestações da esquerda já sofreram com incidentes. Deus estava punindo? As chuvas do Rio Grande do Sul não inundou as casas de crentes e não crentes, de lulistas e bolsonaristas? Parem de colocar Deus em um lugar que não cabe, porque Deus é santo. Deus não é um subproduto de evangélicos bolsonaristas, tampouco um subproduto de lulistas radicais, de comunistas, cujo Deus é o Estado. Povo abençoado do Brasil, mais uma vez eu quero dar parabéns ao Nicolas. Eu tenho dito que toda manifestação de um povo tem que ser respeitada, sabe por quê? O poder não emana do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Segundo a nossa Constituição, o poder emana do povo. E o povo está dizendo, estamos indignados com a injustiça de ver gente inocente presa na cadeia por simples e pura perseguição política vergonhosa comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. E não é só isso não. A indignação do povo com essa roubalheira e ver
ministros como Dias Toffolo e Alexandre de Moraes envolvidos nessa lama. Que moral esses caras têm para estar julgando alguém? Tem que ser imediatamente afastados pelo bem da democracia brasileira, pelo bem da nossa nação. É uma resposta do nosso povo indignado com tudo isso que está acontecendo. Agora, eu fico bobo de ver a Globo e a USP. A USP é de esquerdopata, já não me causa nenhuma estranheza dizer que tinha 18 mil pessoas nessa manifestação. Vocês não têm vergonha na cara, não? Quando a Globo patrocina um evento aqui na praia de Copacabana, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não passa de 200 mil, dizer na cara lavada que tinha 18 mil pessoas, vocês estão de brincadeira. Mas tá aí, o povo se manifestou. Espero que os senadores e deputados interpretem, porque eles estão lá amando do povo, pela vontade soberana do povo, e possam agir, abrindo CPI e promovendo o impeachment dessa gente que não merece estar no Supremo Tribunal Federal. Muito gratificante estar lá. Agora eu quero dizer o seguinte, que eu vi aqui um vídeo, o Gerson Camarote falando o seguinte, que os responsáveis pela manifestação, pelo menos o Nicolas Ferreira, tinham que ter cancelado a manifestação quando aconteceu o raio, tinham que ter cancelado, mandado todo mundo embora. Deixa eu dizer o seguinte, o Nicolas ainda estava caminhando, era eu que estava lá. E a responsável pela manifestação aqui em Brasília era eu que estava coordenando tudo. É claro que o líder da manifestação era o Nicolas, tá? Ele poderia ter cancelado, mas não precisava. E vou dizer para vocês por quê. Porque eu estava lá com o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel, né? Era um coronel do Corpo de Bombeiros, não era um comandante geral, depois ele foi lá e falou comigo, mas o coronel que estava responsável pela operação estava lá. O coronel da secretaria, Coronel Melo, da Secretaria de Segurança Pública, que estava responsável pela operação, estava falando comigo o tempo todo. E eu perguntei para ele muito claramente, coronel, nós queremos orientação de vocês. É para encerrar a manifestação? É para mandar o povo embora, cancelar tudo? E ele disse para mim, não faça isso, não faça. Pelo menos por enquanto não é para fazer. A chuva já está dissipando, tá? A gente só quer que as pessoas saiam debaixo das árvores e que desliguem o carro do som. Desliga o carro do som, a gente fez. Peça para as pessoas não chegarem perto das grades, nem das árvores, isso a gente pediu, o povo se afastou, mas não cancele. Não adianta, porque as pessoas não vão embora e elas não estão correndo risco ficando aqui agora, porque já parou raio, já parou trovoada, já parou. Então eles falaram assim, se voltar a trovejar, se voltar, aí a gente cancela o evento. Então eu quero dizer, Gerson Camarote, que você está falando sem saber. Você não estava lá, você não conversou com as forças de segurança, tá? Eu estava lá, eu falei com o coronel. Aliás, nós temos a gravação dessa conversa, tá? Nós temos a gravação dessa conversa porque nós sabíamos que a gente poderia enfrentar algum tipo de ataque, porque a gente sabe que não precisa de motivo para nos atacar, né? Ainda mais, imagina se tiver a chance de ter um motivo de nos atacar. Nós temos a conversa gravada, tá? Tinha um outro deputado lá, que inclusive é médico, muito experiente, que enquanto eu falava com o coronel, ele gravou a conversa toda e falou, Bia, se alguém falar alguma coisa, nós estamos respaldados aqui, porque você perguntou várias vezes, é para cancelar? É para pedir pro pessoal ir embora? E ele falou, não faça isso. Não cancele. Se houver algum risco, nós vamos mandar cancelar. De verdade, entre nós aqui, quão lixo e literalmente assim, um desserviço para a sociedade você precisa ser para ficar feliz, para comemorar que um raio atingiu pessoas inocentes só porque elas discordam politicamente de você. Essa aí é a galera dos direitos humanos. E aí eles que se dizem os protetores da democracia riem e comemoram de pessoas que estavam exercendo seu direito democrático de se manifestar, seu direito de liberdade de ir e vir. E ainda falando um monte de merda. Não tem outra palavra pra dizer. Falando, não, porque foi Deus que mandou esse raio. Gente, vocês aí que são a favor da ciência e a meteorologia científica demais. Você pode abrir qualquer aplicativo de clima-tempo que tava lá. Chuva.
Chuva forte. Chuva forte vem com o quê? Raio e trovão. Sempre. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu acredito. Aí vem esse povo que normalmente fala que é ateu, falar que foi Deus que mandou a chuva forte e o raio pra cair em cima das pessoas. Pera que eu tô sendo chamado. O país todo cagado, a gente todo mundo cagado junto, porque é imposto que não acaba mais, os preços lá em cima, Lula prometeu picanha, até agora ninguém comeu, as pessoas continuam sem saneamento básico, 50% do povo brasileiro não tem acesso à água tratada, não tem acesso à água tratada. E o Lula tá aqui, ó, há 20 anos, ele tá prometendo as mesmas coisas há 20 anos, ele promete que vai dar arroz, feijão e uma proteína e uma mistura pro pobre há 20 anos. Pobreza só cresce, criminalidade só cresce, saúde só fica cada vez mais precária, enfim, as coisas básicas. Educação nem se fala, a gente nem entra aqui em questão. E aí esse povo, que ao invés de acordar e falar assim, realmente tem alguma coisa errada. E se essa caminhada do Nicolas só por esse fator econômico, realmente eu devia apoiar. Mas não, tem as outras coisas, que é a questão de ele defender também a minha liberdade de expressão, defender os direitos individuais e expor os escândalos de corrupção que acontecem com o nosso dinheiro. Essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram, mas não, elas esbanjam e elas riem da nossa cara, porque sabem que a nossa justiça é fraca. Defender que as instituições desse país, que se consideram uma república democrática, que elas respeitem as suas posições, que elas não sejam autoritárias, que elas não invadam outros poderes, que é o que tem acontecido. Aí é só uma questão de você pensar. Então você sempre fala assim, eu não preciso ser de direita para apoiar isso. Eu posso apoiar isso porque isso é certo. E o certo a gente tem que parar, pensar e falar, não, esse é o certo. Mas não, além de não apoiar, fica feliz com pessoas que foram atingidas por raio. O tipo de gente que, se de fato acontecesse uma ditadura socialista de esquerda que eles tanto querem aqui no Brasil, não teria a pena de colocar você e seus filhos em um campo de paredão de fuzilamento e dar um fim na sua vida e de toda a sua família. Quando você sai de casa numa chuva torrencial, acreditando estar lutando por todas as outras pessoas que não podem estar lá, pelo seu país, pela sua família e por tudo aquilo que você acredita, é neste Brasil que eu escolho acreditar. E não em brasileiros que ficam felizes com a desgraça de outras pessoas inocentes. Eu, assim, não achei que eu teria saudades de uma caminhada de 255 quilômetros. De verdade. A gritaria, cara. Tipo assim, as pessoas, a chuva, o sol também, acordar. E aí, entendeu? Coloca tênis, tira tênis, bota casaco, tira casaco. Foi uma loucura, cara. Eu olhava pro lado assim, eu não acreditava o que estava acontecendo, porque desde o início, né, até o final mudou muito. Na verdade, mudou tudo, né? Mas assim, e as pessoas também estão mandando esse tipo de mensagem. Pô, cara, tô com saudade, cara, entendeu? Até de sentir dor, de começar a caminhada com todo mundo, de gritar, né? Enfim. Então esse era o objetivo, né, de gerar realmente desejo das pessoas de viverem, né? Elas estavam dormindo, agora estão acordadas.